Visitar os parques da Disney já é uma experiência incrível, mas você sabia que existem complementos aí que podem ser contratados para tornar a sua experiência ainda mais incrível? São algumas experiências que você pode pagar à parte se você quiser ficar ainda mais imerso na magia da Disney. Algumas dessas experiências eu já compartilhei aqui com vocês, ou até mesmo lá no Instagram, se você ainda não segue a gente no Instagram, _Partiu Orlando, segue a gente lá também. E eu fiz uma listinha aqui com algumas das experiências que eu queria compartilhar, porque nem todo mundo sabe, mas dá para fazer elas durante a sua viagem para Disney. Você sabia, por exemplo, que você pode contratar um pequeno passeio, uma voltinha de pônei para suas crianças lá no Hotel Fort Wilderness? Esse é um passeio que não tem muito um tempo, tá? É uma voltinha com pôneis e que vai custar $10. Nem é um investimento tão alto assim. E mesmo se você não estiver hospedado nesse hotel, você pode ir lá, por exemplo, para participar da atividade de graça, que é o Campfire, que é aquela fogueira que em alguns dias da semana acontece e em alguns dias da semana tem a presença do Tico e Teco. É uma outra experiência que acontece neste hotel que é muito legal e essa, como eu falei para vocês, é de graça. Então, se você quiser, por exemplo, aproveitar para conhecer esse hotel, faz um passeio de pônei. Existem outras variantes. Você pode, por exemplo, contratar um passeio de carruagem. Mas aqui eu tô falando do mais baratinho, que é o passeio de pônei para a criançada e depois já fica para o Campfire. Se você tem certificado aí de treinamento para mergulho, você sabia que você pode fazer um mergulho nos aquários do Epcot? Como funciona? Essa atração se chama Dive Quest e ela precisa de reserva com antecedência. Quanto de antecedência? Quanto antes você puder. Porque sim, pode esgotar, porque obviamente não entram muitas pessoas por vez no tanque e aí eles restringem bastante. Tem que ter pelo menos 10 anos de idade e se tiver entre 10 e 16 anos de idade, ainda precisa do acompanhamento de um adulto responsável e pode custar de 230 a uns $250 por pessoa. É uma atividade de mais ou menos aí uns 40 minutos e você vai entrar naqueles aquários gigantes lindos onde tem tubarão, arraia, peixes e são maravilhosos. Talvez você já tenha visitado o Epcot e visto umas pessoas mergulhando lá dentro e não sabia o que era. Pois então, essa é uma das atividades que você pode contratar à parte. Se você gosta de curiosidades ou de saber um pouco mais da história ali dos parques, existe uma opção de experiência extra que chama Keys to the Kingdom Tour, que seriam as chaves do reino, que é um tour guiado de 5 horas, onde você vai passear pelo parque com um guia. Custa entre $150 e $170 por pessoa. Não inclui o ingresso do parque, tá? Então você tem que ter o ingresso e além disso, assim como eu falei o do Epcot, tá? Sempre considera que essa atração ela não vai incluir o ingresso, ela é só o valor da atração. E aí você vai ser acompanhado por um guia, vai acessar bastidores, vai saber todas as histórias. Nesse valor está incluso uma refeição, né, que geralmente é o almoço. E esse é um passeio que eu acho muito legal se você se interessa pela história dos parques. E você sabia que você pode participar de uma aula de desenho dentro dos parques da Disney? Essa daqui, o melhor é que não tem custo. É uma experiência que você pode vivenciar lá no Animal Kingdom, na área da Conservation Station, que fica lá naquele Rafix Planet Watch. Para quem não está se localizando muito bem, lá na área África do Animal Kingdom tem um trenzinho que leva para uma área do conservatório, onde tem algumas explicações sobre os cuidados com os animais. E lá dentro dessa área, em alguns horários do dia, que vale a pena inclusive você reservar no seu aplicativo no dia da visita, você pode passar por uma sessão de treinamento de aula de desenho e é uma atividade super legal, gente, porque você vai aprender a desenhar, por exemplo, um personagem da Disney e por mais que você fale, eu não tenho habilidade nenhuma para desenho, eles ensinam com a técnica que vai fazer o seu desenho ficar bem bacana. E você pode sobrevoar uma das áreas mais legais da Disney, que é Disney Springs, num passeio quase livre de balão. Por que eu tô falando quase livre? Porque esse balão ele não sobe livremente, ele fica preso ali por alguns cabos de metal, fica perto de um restaurante novo que chama Summer House on Lake, perto também do Planet Hollywood, mas considera ali a beirinha do lago. Você vai encontrar esse balão muito facilmente, porque ele é bem grande. E esse passeio, ele é contratado lá na hora, então é por ordem de chegada. E ele custa mais ou menos uns $30 por adulto e $25 por criança. Mas é um passeio bem rapidinho, tá? Vai de 8 a 10 minutos, então tem que ver aí se realmente faz sentido para vocês. Seguindo em Disney Springs, você sabia que você pode fazer um passeio em um carro anfíbio? É isso mesmo. É muito legal esse, eu acho, gente. Mas eu acho ele um preço um pouco mais salgadinho, porque ele custa $125 pelo veículo, e esse veículo acomoda até 4 pessoas,
Então você poderia dividir esse preço, mas no caso da minha família, por exemplo, que nossa família já são as 4 pessoas, o investimento seria os $125. E esse passeio é um pouquinho mais longo, são 20 minutos ali no lago de Disney Springs. Eu já assisti algumas vezes e parece ser muito legal. É uma coisa que foge totalmente do comum, né, gente? Voltando para os parques agora, você sabia que você pode personalizar um bonequinho para ser um avatar seu, meio que um avatar, tá, gente? Não é avatar do filme Avatar, avatar no sentido de ser personalizado o seu bonequinho, sendo um bonequinho do filme Tron. Essa experiência se chama Tron Identity Program e é uma experiência que acontece lá no Magic Kingdom, na lojinha que fica na saída da atração Tron. E essa experiência ela custa mais ou menos aí uns $90 e é interessante porque o bonequinho ele pega inclusive a voz de quem estiver fazendo a customização. Então você grava alguns sons, você ou a criança, enfim, grava alguns sons e esses sons vão para o bonequinho, além deles fazerem uma impressão digital ali da sua face no bonequinho. Agora essa eu confesso que até eu demorei para descobrir que existia, que é o seguinte, você sabia que você pode ter aulas de surf num dos parques aquáticos da Disney, que é o Typhoon Lagoon. Como funciona isso? Antes da abertura do parque ou depois da abertura do parque, obviamente em alguns dias, né, você faz a reserva através do site e aí você vê os dias que tem disponibilidade. Você pode reservar para um grupo que aí o preço base é para 25 pessoas, mas o grupo pode chegar até 40 pessoas pagando taxas extras. Você vai ter aulas de surf privativo na piscina de ondas e assim, é professor de verdade, é onda de verdade. Então, assim, se você gosta dessas experiências diferentes ou se você tá passando umas férias lá em Orlando, gosta muito de surfar, tá com saudade de praticar, você pode reservar então esse horário. E aí como funciona a questão dos horários? A disponibilidade é de 6h45 até 9h45 no horário da manhã. E eles falam que o horário noturno pode variar, então eles não estabelecem ali um horário noturno, mas considera sempre depois do horário de fechamento do parque. E aí o pacote básico inclui você surfar 100 ondas, então eles vão produzir ali 100 ondas para vocês surfarem para esse grupo de 25 pessoas. E aí o valor base é de $1.300 para este grupo de 25 pessoas. Como eu falei, eles colocam aqui um limitante que pode ter até 40 pessoas nesse grupo, e aí tem um adicional de mais ou menos uns $90 por pessoa, sendo que o máximo são 40 pessoas fazendo essa aula de surf. E, gente, achei bem diferentona essa experiência. Uma outra experiência que eu já falei nos vídeos do Desvendando, se você ainda não assistiu algum dos vídeos da série Desvendando, em que eu falo todos os detalhes dos parques, eu vou deixar no final do vídeo um linkzinho aqui para vocês assistirem, porque realmente é uma série incrível de vocês assistirem para conhecer todos os detalhes dos parques. Mas enfim, quem não assistiu o Desvendando, talvez não conheça esse lugar, que é o Harmony Barber Shop. É um lugar em que você pode cortar o cabelo, fazer a barba, pode levar o seu filho para ter o primeiro corte de cabelo lá. Então é uma experiência que também é bem diferente, que dá para você acrescentar no seu dia de parque. Lembrando que, como eu falei, né, todas as experiências que eu falei aqui que são em parques, não está incluso no preço da experiência o ingresso. Tá? Esse aqui é o valor que eu passo para vocês, é o valor que tá no site da Disney referente à experiência. Enfim, e lá você pode agendar, por exemplo, um corte de cabelo infantil a partir de $20, ou pode fazer a barba a partir de $8, achei até um preço ok, comparado com o preço que eu tenho visto aqui em São Paulo. Corte adulto também, $21, mesmo se a gente considerar o dólar alto aí. Pensando no que eu pago pra cortar o cabelo do meu filho, gente, eu tô achando até bem ok. E o primeiro corte de cabelo, em que ganha inclusive aquele chapéuzinho com a orelha comemorativa do Mickey, ele tá $28. Essa é uma experiência que eu ainda não fiz com meu filho, mas que eu acho que eu vou incluir em alguma das próximas viagens. Uma das experiências que eu achei mais bacana e que eu já fiz na Disney, eu fiz nessa minha última viagem com os meus filhos, e eles amaram, eu amei, e eu achei incrível, porque é uma experiência que te proporciona uma lembrança diferente, que é a customização dos droids. Então, no Droid Depot, que é uma loja que tem lá no Hollywood Studios, você pode customizar e construir o seu próprio robozinho de Star Wars. Gente, é incrível. Incrível, incrível. Adoramos essa experiência. Ela não é barata, tá? É uma experiência que ela vai sair mais ou menos uns $120 por robozinho, né? Então, por criança que for fazer a experiência. A inscrição e o valor pago tem que ser realmente por criança que for construir. Não adianta mandar 2 crianças para fazer o mesmo robô, porque eles não deixam. Mas é muito legal, gente. Foi uma das experiências que eu achei que mais valeu a pena o investimento. Uma outra experiência que, se você tá num grupo grande, ou se você tiver outras pessoas para compartilhar o custo, porque é um investimento um pouquinho maior, ou se você não estiver se importando mesmo com essa questão do custo e quiser investir, é uma experiência muito legal, que é a experiência do Firework Cruise, que é a experiência de você assistir ao show de fogos, ou do Magic Kingdom ou do Epcot, em uma lancha lá nos lagos.
Essa é uma experiência que também é super diferente, é muito linda. O investimento de fato é maior, então é a partir aí de uns $450, sendo que a lancha acomoda até 10 pessoas, 10 convidados, né? Então, se você for dividir aí, sairia $45 por pessoa, nem é um investimento tão alto, mas se você estiver bancando para todo mundo, aí é um investimento um pouquinho maior. É super recomendado que você reserve o quanto antes, e as reservas, nesse caso, elas têm que ser feitas por telefone. Você consegue encontrar as informações no site da Disney. Eles não restringem idades, mas eles falam que crianças abaixo de 12 anos têm que ficar o tempo inteiro com colete salva-vidas durante a experiência. Eles falam que a experiência total deve levar mais ou menos 1h30, né, de passeio. E aí, para você assistir os fogos do Magic Kingdom, você vai sair do Resort Contemporary. E se você for assistir os fogos do Epcot, você vai sair do Hotel Yacht Beach Club Resort. Por fim, eu queria compartilhar com vocês uma dica que eu também já passei tanto em vlogs quanto lá no Instagram, mas que eu queria deixar aqui de novo para vocês, que são os passeios extras que você pode fazer lá no Animal Kingdom na parte do safari. Então tem algumas experiências, nem todas são para todo mundo, porque tem algumas que não pode, por exemplo, criança, mas tem experiência que você pode visitar mais de perto tanto os rinocerontes quanto as girafas ou os elefantes. E tem experiência, por exemplo, que inclui uma refeição e uma caminhada no meio da savana. Cada uma dessas experiências tem valores diferentes, então quando você estiver no Animal Kingdom, um pouquinho antes de entrar no safari, você vai ver um quiosque, que é onde você pode contratar essas experiências extras, e aí você vê todos os detalhezinhos e escolhe qual faz mais sentido para o seu grupo. Tem passeios muito bacanas. Esses que incluem refeição são mais caros, então começam ali em uns $190, mas, por exemplo, o de olhar os elefantes mais de pertinho custa mais ou menos aí uns $40. Existem muitas outras experiências que você pode vivenciar estando num resort da Disney, desde você, por exemplo, reservar um restaurante que tenha recebido uma estrela Michelin, até uma refeição incrível com os personagens preferidos, ou simplesmente curtir a vibe do lugar, os passeios que tem de graça, que eu já deixei várias dicas aqui no canal. Vou deixar para você que ainda não assistiu a playlist aqui do Desvendando, para você saber todos os detalhes dos parques da Disney. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve. Logo, logo vai ter mais vlog vindo aqui no canal para vocês. Então, se vocês querem saber todas as informações que podem impactar a sua viagem para Orlando, é essencial você estar seguindo a gente do Partiu Orlando, e assim vocês me ajudam a fazer o canal crescer. Até a próxima!